Regimental, declaro aberta a 8ª reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Quero colocar em discussão e votação a ata da 9ª reunião ordinária de 2023 da 20ª legislatura. Em votação, os que concordam permaneçam como estão. Alguém que queira se manifestar? Então, aprovada. Então, nós vamos passar aqui para a ordem do dia. Quero cumprimentar aqui o vice-presidente, deputado Mário Mota, deputado Nilson Berlanda, deputado Sareta, que está, remotamente, e não sei se tem mais algum deputado remoto. Quero agradecer a presença de todos, também aqui da delegada, a doutora Esther Fernanda Coelho, da 6ª DPCAM de Florianópolis, delegada de proteção à criança e ao adolescente, à mulher e ao idoso, que vai trazer aqui esclarecimento, referência sobre a violência contra a pessoa idosa. Muito obrigado pela presença da senhora aqui hoje. Então, vamos à ordem do dia, em atenção ao requerimento de nossa autoria, sobre o número 094 de 2023, está presente nesta reunião, como já falado, a excelentíssima doutora delegada Esther Fernanda Coelho, da 6ª DPCAM de Florianópolis, o Oscar Guti também, o nosso deputado, entrou agora também, muito obrigado pela presença. Então, nós vamos à ordem do dia. Nós temos aqui muitas perguntas a serem feitas. Aqui a doutora, que com certeza vai ser uma reunião aqui muito proveitosa. Doutora, muito obrigado pela sua presença nesta comissão. E gostaria de passar a palavra para a senhora, já deixando aqui uma pergunta. Qual o tipo de violência mais sofrida pela pessoa idosa aqui no nosso estado? Boa tarde a todos. Boa tarde. Aos senhores deputados. Para mim é uma honra vir participar, principalmente dessa reunião, de um assunto tão importante, já que se concentra na 6ª DP todo tipo de violência contra criança, mulher, idoso e adolescente. Então, é uma delegacia muito, que tem uma demanda muito atuante, Bom, eu posso começar a falar, nós temos no nosso sistema Boa Vista Gestão, a gente não tem especificamente crime contra idoso. Nós temos de pessoas de 60 anos ou mais, até porque é mais fácil identificar, Então, nós temos aqui em 2020, durante o ano no estado inteiro, nós registramos uma média de 55.309 boletins de ocorrência, tendo idoso vítima. 2021 passou para 68.715, 2022, 76.212, 2023, 56.000 até agora, 56.269. Nós temos aqui, todo ano, nós temos um acréscimo a cada ano que passa, Então, 2020 foi um acréscimo de 21%, 2021, 24%, 2022, 10%, e a variação anual até agora, 0,14%. Com relação ao delito que hoje a gente mais se preocupa é o estelionato. Nós temos ainda os idosos, eles são passíveis desse tipo de golpe, tanto pela internet como pessoalmente, e pela própria família, ou cuidadores. O segundo, nós temos até agora, 2020, nós tivemos 8.000 boletins de ocorrência registrados, 8.018. 2022 cresceu para 14.414. 2022, 17.147 e até agora 10.979. A própria Polícia Civil faz campanha, como a Polícia Militar, nós fazemos campanhas contínuas para alertar os idosos dos golpes que eles são suscetíveis, O segundo crime que eles são
atingidos é o furto, o terceiro a ameaça de morte, né? Porque eu acho que isso também justifica a ameaça e não a lesão corporal, porque ainda existe um certo respeito na hora de agredir uma pessoa com mais de 60 anos, né? Não é respeito, eles têm um certo medo, né? Mas a ameaça em terceiro, a injúria em quarto, a lesão corporal nós estamos em sexto lugar. Então, a maior preocupação hoje da polícia é estelionato e também o que eu tenho notado desde que eu cheguei na 6ª DP, é que o idoso não registra o boletim de ocorrência. Não vai na delegacia registrar, se não for estelionato, ele não vai. Mesmo porque que a maior prática de violência que se comete é dentro dos lares, né? Uhum. E o idoso, como é que ele vai sozinho sair na delegacia ou pegar o telefone e denunciar que ele está sendo vítima de violência física? Mas nós notamos o aumento nas denúncias pelo Disque 100 e o Disque 180. Mas a nossa maior preocupação é que não existe ainda uma rede de proteção como existe no caso da mulher e da criança vítima, porque da criança vítima nós temos o Conselho Tutelar, que a gente se socorre, né? Uhum. E o da mulher, nossa, tem... Delegacia da mulher. Delegacia e inúmeras, o CRAS, e muita rede, né? Rede muito ampla. Tem CVID, Covid. A gente diz até que é tudo COVID. Essas denúncias pelo telefone, pelo celular ou pelo 180 são anônimas, a maioria? A maioria são anônimas, sim. Então, só que teria que ter uma rede para fazer esse tipo de abordagem, né? Porque fica complicado para nós que não temos, por exemplo, serviço social, assistentes sociais no quadro, de fazer esse tipo de abordagem na casa onde está ocorrendo a denúncia, né? Porque são pessoas que têm essa qualificação, que vão chegar lá, eles vão saber como abordar. E a gente não tem esse expertise, né? De chegar nas residências para saber o que está acontecendo, porque às vezes acontece de ser o filho da idosa ou do idoso e ele não quer denunciar o filho, né? Então a gente vai chegar lá e vai perguntar: o senhor está sendo vítima? E lógico que ele vai dizer que não, né? A não ser que ele tenha... Por sua experiência, seria fundamental termos no quadro assistentes sociais, por exemplo? Não, eu acho que deveria, que me falaram, né? Agora me colocaram no Conselho Estadual de Idoso, mas ainda não participei de nenhuma reunião, me disseram que eles recebem dinheiro e chegam a devolver dinheiro porque não existe uma política para gasto dessa verba que chega para o Conselho Estadual de Idoso, né? Eu acho que tem que ser as redes como tem a violência contra a mulher. Nós teríamos que ter mecanismos, por exemplo, dentro da assistência social do Estado, que, por exemplo, eu recebo uma denúncia, eu vou me recorrer a esse grupo, né, esse setor, e esse setor é que vai lá para verificar a situação do idoso, se realmente ele está em vulnerabilidade e retirá-lo de casa. Que, por exemplo, se eu hoje chegar e numa residência e ver que a pessoa está sendo vítima de maus tratos e condições desumanas, para onde é que eu encaminho esse idoso? Então, hoje não temos, né? Não. Nós temos um que eu ainda não conheço, mas eu encaminho, é um órgão chamado CEPREV, que parece que é um braço do CREAS, né, que seria da prefeitura. Mas eu ainda não recebi nenhuma notificação dos casos que eu mandei para lá, eu não recebi nenhuma notificação, porque eles falaram que quando eles chegam e realmente eles constatam a denúncia, eles encaminham direto para o Ministério Público. Então, eu acho que o Ministério Público é o mais atuante hoje com relação a isso. Que providências concretas, então, são tomadas, uma vez que a senhora não tem para onde encaminhar os idosos, por exemplo? Não, para encaminhamento, eu ainda não... Desses 3 meses que eu estou à frente da delegacia, só um caso que eu peguei, que eu fiquei 3 dias para resolver o problema de uma idosa que o Ministério Público teve que intervir, porque por ela mesma, que ela se negava a ter uma assistência, né? Então, ela trocava o tambor da fechadura e a gente não conseguia, ela não permitia que a gente tivesse acesso a ela, né?
Então, foram 3 dias realmente de luta, né? Que a gente, com o Ministério Público do nosso lado, conseguimos tirá-la e levá-la para o hospital, já que ela estava dias com a mesma fralda e não deixava a cuidadora entrar, né? Não deixava ser trocada. Então, ela ficou no hospital e depois... Agora, eu soube que conseguiram resolver, porque agora ela permite que tenha cuidador 24 horas. Mas, então, e os casos que não tem, que a gente vê que tem realmente maus tratos, a gente faz inquérito policial. A gente apura também os casos de estelionato, né? Porque tem muito caso. Que hoje o idoso, ele... principalmente quando ele tem uma certa condição financeira melhor, às vezes a própria família larga, eles interditam o idoso e colocam em lar de permanência, né? Uhum. Então, nós fizemos um levantamento agora de todos esses lares. Nós vamos começar agora, no mês de outubro, tem uma campanha nacional, né? Um mês que a gente combate a violência contra o idoso, para a gente começar a visitar e ver se as pessoas estão lá por livre e espontânea vontade, né? Eu acho que até nesses lares, às vezes, há também assim, uma violência contra a pessoa idosa, né? Tem muitos que sofrem. Eu já deparei visitando, né, lares que não são todos, claro, que estão ali para cuidar, mas às vezes até ali eles sofrem também violência, falta de paciência, porque uma das coisas que se requer de quem cuida do idoso é a paciência. E às vezes eles reclamam muito dessa paciência que não se tem e que às vezes são vítimas até de agressão, tanto verbal como às vezes física também. O idoso, ele fica refém, né, a todo tipo de situação, né? Porque, por exemplo, ele fica com medo, ele sofre ameaças de morte, de tortura, né? E ele fica refém de cuidadores, que às vezes são empresas que a própria família não toma cuidado na hora de contratar, e também da própria família, né, de filhos e que eles ameaçam e ficam com o dinheiro deles, né, o cartão de benefícios que eles tiram, e o idoso fica sendo mantido em cárcere privado. O maior número desses casos envolvem familiares? Sim, a maioria é dentro de casa, tirando o estelionato, né? Porque Sim. O estelionato hoje a gente ouve muito, né? Sim. Pela internet, e às vezes o idoso entrega o cartão para qualquer pessoa sem conhecer, né? Porque o idoso, a geração ainda dos mais de 60, a gente vê que ainda são pessoas de boa fé. Eles não têm essa maldade, eles confiam demais nas pessoas, né? Como confiam nos filhos. Então, confiar, às vezes, a gente sabe, né, que a gente fala para eles, eu não devia ter confiado, mas eu não... Né, meu filho é minha cunhada, é minha sogra, é minha... Né, geralmente são parentes. Doutora Esther, me permite, presidente? Na hora. Primeiro, quero parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo e pelo seu passado. Eu tive a oportunidade de ser secretário regional lá quando Vossa Excelência atuava aqui em Florianópolis e no estado todo. Mas, coincidentemente, senhores deputados, essa semana eu tive lá no gabinete avançado, lá em Curitibanos, uma reclamação de furto. O que essa pessoa, e quando eu vejo aqui pessoas acima de 60, eu me considero idoso também, porque tenho 62. E a pessoa me procurou dizendo que estava fazendo uma casa, uma hora de casa alugada, fazendo a casa, mas ela não tinha condições de cercar, colocar toda a devida segurança na casa. E lá furtavam, quando colocou a janela, as portas, aí parou por um período, porque não tem recurso, acabaram furtando, deputado Mário, as portas. E essa pessoa tomou cuidado para tentar descobrir quem é que fez isso. E pegaram a pessoa, o marginal lá, levando. E pegaram e prenderam ele. Prenderam ali. E na hora de prender, ele salta daqui, salta de lá e tal, e se lesionou o pé. Aí ligaram para a polícia para recolher aquele marginal, aquele ladrão. A primeira ação que a polícia chegou, ele estava machucado, chamou o corpo de bombeiro. Levaram ele para o hospital.
Aí deu todo o processo lá na delegacia. Mas a delegacia agora aceita só o BO feito lá, praticamente não aceita mais um BO. A pessoa faz o BO através do meio eletrônico. Da internet. Mas uma pessoa que, infelizmente, não tem o conhecimento para fazer. Não tem um filho, não tem uma pessoa que possa instruí-la. E acaba não fazendo, ou sendo limitada. E esse rapaz foi preso, né, preso ali no momento, foi para o hospital e logo do hospital liberaram ele. Aí essa pessoa foi até a delegacia, disse, olha, vão prender ou não vão? É o fulano e tal, até a cidade que ele mora. Nós não podemos fazer nada. Né, dito pela delegacia. Lá, pelo agente prisional, a pessoa que o atendeu, né, que é da Polícia Civil. Aí essa pessoa não se viu por satisfeita, foi no fórum, fala com o promotor. Né? O promotor diz, olha, nós não temos consistência, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, veja, ela foi no gabinete, deputados, pedir, pelo amor de Deus, eu não tenho que pedir para o prefeito, eu vou pedir para quem? A segurança é pública de Santa Catarina, para quem que eu vou apelar? O que eu vou fazer? Me ajuda. Não tem como transferir o promotor, não tem como dar um jeito com o delegado. Então, eu me coloquei no lugar daquela pessoa, fica com impotência total. E não sabe o que fazer. Levaram todas as janelas, as portas, e ela, coitada, agora vai ter que reconstruir novamente, ou ela vai ter que cercar o local que ela está fazendo a casa, ou ela vai ter que colocar alarme, eu não sei. Dá vontade de ajudar, Então, me parece, doutora, que tanto a Justiça, bem como a Polícia Militar e o Ministério Público deveriam agir com uma seriedade maior, presidente. Eu acho que a gente tinha que pensar num departamento como a que a doutora falou, como existe o Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar age, né? Mas com estrutura. Eu acho que teria que ter uma estrutura também para combater esse tipo de violência e cuidar das pessoas idosas. Né? Nós somos o quinto, né? Com maior, né? Expectativa de vida, com pessoas de 60 anos mais em Santa Catarina, é o quinto. Então, a gente tem que pensar, nós somos um estado, né, que tem longevidade, nós temos que, com certeza, ter políticas públicas para cuidar, né, vice-presidente, deputado Mário, deputado Berlan, deputado Sareta, dessas pessoas que contribuíram. Nós somos um estado de excelência, um estado maravilhoso, porque os idosos de hoje foi que plantaram no passado para hoje nós estarmos colhendo. Então, como a doutora falou, né, tem a Delegacia da Mulher, tem o Conselho Tutelar, que faz um trabalho, né, ali, tem estrutura para isso, eles têm carro, tem pessoas, vamos ter agora a eleição, né, no dia 1º do Conselho Tutelar, que é muito importante as pessoas irem escolher o seu conselheiro, votar nesse dia. Então, a gente tem que ter essa estrutura também para a pessoa idosa. Nós temos a delegacia, a 6ª DP, ela atende idoso, mas todos os crimes que estão dentro do Estatuto do Idoso. Então, por exemplo, furto a gente já não atende, aí a delegacia da área. Porque como ficaria muito abrangente, que a gente atende criança, adolescente, mulher e idoso, aí ficaria impossível, até pelo número de funcionários que a gente tem. Que a polícia teve que correr atrás, se modernizar por causa do Covid, né? Já que as pessoas não poderiam sair de casa. Mesmo que, me perdoe, mas mesmo que o furto tenha alguma relação com o fato de ser contra um idoso? Sim, porque ele não está dentro do Estatuto do Idoso, o furto, que qualquer pessoa pode ser vítima. Aí, no caso específico, seria aqueles delitos, a ameaça. Sim, o que está dentro do... Mas qualquer pessoa pode ser vítima de... Sim, aí de do idoso... De um estelionato, de qualquer outro mas tipo de aí violência. dentro, né? Porque hoje a gente tem a delegacia de estelionato que veio ainda nos ajudar, por causa do número de ocorrências que é muito alta, né? Então, hoje a delegacia de estelionato, ela até abrange e ficou até melhor porque eles estão bem mais preparados para atendimento de crimes de estelionato. Me perdoe, eu respeito profundamente, porque é vosso conhecimento. Eu só não consigo compreender, ao se criar uma delegacia para atender o idoso, independente do motivo, era para dar mais conforto ao idoso.
E aí, se é furto, ele tem que se dirigir a uma delegacia comum, enfrentar Sim. todos Tem os que ter problemas. o suporte para atender todas Sim. as necessidades. Porque esse número de furto de idoso aqui é mais de documentos, furto esse que a gente chama na saída do banco, não é furto em Esquadria a residência, né? porta, por exemplo. Não. Aliás, não estou dizendo Eu apenas sei, o que o deputado Bernarda colocou. Sorte da senhora da casa que ele não entrou com um processo por ter machucado o pé. Sim. Que era capaz dela ter que pagar o hospital dele. Hein? Porque, por exemplo, nós atendemos idoso ali, nós conseguimos medidas protetivas para o idoso contra filho, contra, Sim, né? sim. Nós servimos, aliás, nós oferecemos essa proteção legal, né? Só que tem um detalhe, o que acontece? Quando eles criaram a Delegacia da Mulher em 1985, que foi eu que inaugurei, a primeira Delegacia da Mulher do Estado e a segunda do Brasil, nós íamos atender só a mulher vítima. Aí começaram a colocar, não, agora nós vamos colocar criança vítima. Agora tudo na sexta DP, porque a maioria de policiais eram mulheres, que já mudou isso também, né? E aí, idoso, vamos colocar lá também. Então, hoje, nós temos uma delegacia que ela tem uma média, eu estou 3 meses lá, eu fui para ajudar a sanear, nós temos 4.900 procedimentos tramitando atualmente lá na sexta DP. E a maioria são mulheres e crianças vítimas, né? Porque o maior problema hoje, a primeira é a mulher, que tem aumentado demais, né? Principalmente medida protetiva e descumprimento. Isso tudo gera inquérito policial. A lei vai apertando, a gente vai aumentando a nossa demanda e o número de funcionários diminui, né? E nós temos o segundo, são crianças vítimas de violência, que é o segundo nosso maior problema. E o terceiro, o idoso. Então, como eles colocaram tudo numa delegacia que já tem uma demanda muito grande, eles tiveram que priorizar certos tipos de crimes que são mais violentos contra o idoso, porque a resposta é mais rápida, né? Porque, por exemplo, chega um idoso lá, ele tem um atendimento, ele pode chegar lá das 8 da manhã às 19 horas, ele chega, ele tem um atendimento de psicólogas, ele tem um atendimento diferenciado. Lá, aqui tem. Lhe perguntar, existe um tratamento especial, Tem. como uma fila de banco, um estacionamento? Tem. Então, lá, quando entra uma pessoa idosa, normalmente todo mundo se mobiliza para atendê-lo. Sim. De uma forma especial. Sim. Dando atenção. Quando chega um idoso na delegacia, a gente já vê que é um idoso normal, que ele passa na frente, né? É como eu falei, nós temos mais quando alguém leva, né? Ele não vai sozinho, é muito raro ele sozinho. Nós temos, às vezes, alguns idosos que têm problema mental, que a família deixa solto por aí, então ele vai sempre na delegacia dizer: eu estou sendo furtado, estão levando meu dinheiro. E a gente sabe que não são pessoas com problemas. E aí o que a gente faz? A gente coloca o idoso dentro do carro, da viatura, e leva ele de volta em casa. Aí a gente chega lá, fala para o empregado: ele está lá na delegacia de novo. Nós temos uns 2 assim, que sempre vão lá, choro, e a família não dá, né? Porque nós não podemos interferir nisso, né? Chegar e não, vou levar o idoso para... Se for caso de grave ali no momento que ele está passando mal, a gente leva. Mas nesses casos a gente tem que devolver para a família. A sua estrutura, existem investigadores lá dentro para que possa ir na casa lá, por exemplo, do idoso que furtaram lá a porta, a janela? Não, aí eu recorro para a delegacia diária, né? Diária. A delegacia da área. Porque ali nós já aprendemos, nós temos 5 policiais que só atuam na investigação e atendem a cidade inteira, né? Então, nós temos as prisões de descumprimento de medida protetiva, de estupro de vulnerável, né? Tudo com essa investigação. Aí, quando tem um furto que eu sei que eu posso pedir para a delegacia da área, eu peço. Doutora Esther, quantas delegacias existem em Santa Catarina? 32 delegacias 32 da mulher. Nas principais cidades, então. Uhum. Chapecó, por exemplo, tem. Lages, Blumenau, Joinville. Tem. Uhum. As 32, mulher, criança e idoso? Tudo. Abrange tudo. Nós já tentamos separar, né? Já fizemos projeto para separar agora a delegacia, porque no Brasil funciona assim, a delegacia, elas são separadas. Porque é muito mais fácil tu fazer, inclusive, projetos na área, né? Sim. Porque hoje a gente acompanha Brasília, o Ministério da Justiça, por exemplo, acabou da mulher, ficamos o mês todo trabalhando envolvido nas ações contra a mulher, contra a violência contra a mulher.
Agora é o idoso, esse mês é o idoso. Então, a gente deixa a mulher um pouco de lado e dá prioridade para os casos de idoso. Então, a gente passa o mês todo fazendo ações para o idoso. O fundo que a senhora citou há poucos instantes, que tem, em parte, a coordenação do Conselho do Idoso, ele tinha recentemente 67 milhões em cofre. Desde 2019, ele não abria editais para projetos. E a minha pergunta é se as delegacias podem apresentar projetos, ou a Secretaria da Segurança Pública pode apresentar projetos para utilizar este fundo, que é fruto das doações feitas no imposto de renda, por exemplo. Pois é, esses dias eu fui descobrir tudo, porque eu estou só 3 meses ali na delegacia, então estou me inteirando, né? Sim. Esses dias eu fui descobrir que a gente pode, inclusive, na hora de declarar, pode dizer para onde quer que vá o dinheiro da gente, né? Isso. Então, eu acho que isso aí, falta políticas, exatamente isso, para a população saber que o dinheiro dela pode ser investido também, não só na violência contra a mulher, mas também na do idoso, né? Porque eu acho que, a partir do momento que tenha dinheiro, eles conseguem criar lares, abrigo, no caso, como tem para criança, tem abrigo para criança, né? Se a pessoa chega lá, a polícia ou mesmo o serviço social da prefeitura ou do estado, e ele constata que o idoso está sendo, que a gente já viu várias situações assim bem degradantes com o idoso, ele tem que ser retirado daquele local, né? Ele não pode ficar lá. E aí ele tem um lugar adequado e decente que ele possa ser colocado lá, não ser jogado num lar, né? Que a gente sabe que agora nós estamos verificando algumas denúncias que tem locais que chega à noite, dá-lhe remédio para os idosos dormir e não incomodar durante a noite, né? Que isso aí não pode, teria que ser tratado de outra maneira. Então, eu acredito, eu falei com a doutora Patrícia, que é coordenadora da DPCAM, e eu venho brigando desde o dia que entrei lá. Nós não podemos criminalizar o atendimento ao idoso, chegar na porta das casas e... aqui é da polícia, tem algum idoso que está sendo mantido em cárcere? Não, vão dizer que não. O que é que eu tenho que fazer? Eu não sou assistente social, né? Eu acho que tem que fazer uma abordagem de acompanhamento dessas pessoas, porque a minha parte eu faço, né? Que é fazer o inquérito policial e pedir providências para que quem infringe a lei seja punido. Mas, no caso, tem idoso que não é só crime. Não adianta só eu fazer o inquérito. Ele tem que ser abrigado. Ele tem que sair de lá e sair daquela situação de miserabilidade. Tem idoso que eu sei que aconteceu, que fizeram inquérito na delegacia, que fazia 3 anos que a família não cortava as unhas, né? Que não tomava banho uma vez no mês. O cabelo teve que ser cortado baixinho porque eles não penteavam. Então, essa pessoa não tem que ficar em casa. A família que fez isso tem que ser punida assim, tem que ir para a cadeia. Mas o idoso tem que ir para um lugar para ele ser alimentado, ser tratado com dignidade, né? Aí eu falei com a Patrícia, eu disse, Patrícia, eu vou começar a abrir a boca, que não existe esse... Eu fui numa reunião na prefeitura e ninguém sabia esse CEPRED, não sei quem é esse CEPRED que a senhora encaminha. Como assim, então? É um órgão que existe, mas ninguém sabe de quem é, né? E eles não atendem a gente. Eles não, a gente só atende se for do Ministério Público. Então, né? Então, justamente... Então, eu acho que a doutora Patrícia falou que parece que através do assistência social, né? A secretária de assistência social já estava vendo um fluxo, estaria tratando um fluxo para que a gente pudesse ter um braço para poder nos ajudar. É isso que nós vamos lutar aqui nessa comissão. Meu presidente, eu teria mais uma pergunta. A Defensoria Pública, né, que nós temos em diversos municípios e quase na totalidade, existe uma preocupação por parte deles com o idoso? Lá no atendimento, que seja qual for, até num documento, eventualmente quero renovar, por exemplo, a identidade, sei lá, buscar um documento. A senhora tem conhecimento se o defensor público ajuda, em especial o idoso? Não, porque às terças e quintas, eu nem me recorro muito à defensoria, porque às terças e quintas nós temos esse atendimento da OAB Mulher e ela também atende idoso, lá na delegacia, é gratuito. Então, eles podem chegar, a gente marca a agenda, eu quero ser atendido pelo advogado. E a gente tem terças e quintas o atendimento na delegacia.
Então, como o atendimento é muito bom, muito positivo, eu não me socorro da defensoria. Mais alguma pergunta? Eu estou tentando buscar aqui o CEPRED. E eu quero também liberar aqui para o pessoal que está remoto, né? Não sei se o deputado Neuri Sareta tem alguma pergunta. O deputado Oscar também. Tem alguma pergunta? Não, obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Acompanhei aqui atentamente e não tenho perguntas. Tá certo. Obrigado, meu líder. Então, nós vamos fazer no dia 23 de novembro, aqui no Antonieta de Barros, vamos chamar os idosos, mobilizar os conselhos municipais para trazer os idosos, e nós convidamos, fiz aqui o convite, né, senhora, será no dia 23 de novembro, não sei se já temos o horário? Às 16 horas, então, nós vamos trazer o doutor, um médico, que é o secretário de saúde lá de Navegantes, que vai falar da saúde, né, da pessoa idosa, principalmente no quesito de quedas. E nós gostaríamos de ter a senhora falando, né, sobre a violência contra a pessoa idosa, o que o idoso deve fazer no caso que sofre a violência, como ele deve fazer, o número que ele deve ligar, como ele deve agir, porque, pelo jeito, como a senhora falou, quando sofre a violência, deputado Berlando, deputado Mário Mota, dentro de casa, fica difícil mesmo ele denunciar, porque ele tem que conviver ali, e, às vezes, o Estado, né, não tem uma política pública para acolher o idoso, então ele fica entre a cruz, né, e o punhal ali, fica entre a cruz e a espada. Fica difícil dele denunciar. Se denunciar, vai para onde? Presidente Mota, eu gostaria, e o deputado Mário, e a gente, novamente, nós recebemos a presidente aqui... Foi do Conselho Estadual. Do Conselho do Fundo de Idosos, isso. 60 e poucos milhões. Milhões, isso. É muito dinheiro, dá para fazer muita coisa. Né? E vai crescendo, e nunca foi usado, sendo que a gente tem precisando de políticas públicas para a pessoa idosa. Eu acho que a missão dessa comissão é fazer um acompanhamento para ver quem que pode acessar, de que forma pode acessar e dar oportunidade aos 295 municípios. Porque aquele município mais pequeno que seja, lá em Timbó Grande, tem o idoso lá. Tem idoso. E lá pode ter projetos. Pois é. Então, e aí o dinheiro à disposição, presidente. Claro. E a gente precisa acessar e fazer com que a gente use esse dinheiro de uma forma legal e que chegue em todos os municípios. Nós estamos provocando isso e eu tenho certeza que a gente vai chegar num objetivo satisfatório. Presidente, eu pedi ao Genero, que é nosso assessor na área de comissões, ele consultou a Sabrina, que integra o Conselho da Pessoa Idosa em Santa Catarina, perguntando a ela se a DPCAM ou as delegacias de atenção ao idoso, à mulher e à criança podem apresentar projetos para captar recursos do Fundo do Idoso. E a resposta dela é a seguinte: a Genero, acredito que sim, mas é mais prudente aguardar a publicação do edital. Nós estivemos recentemente na Secretaria de Assistência Social e da Família aqui de Florianópolis. E a Kika, me perdoe chamá-la assim, mas é como ela é conhecida, secretária atual, irmã que era... da delegada Patrícia. Isso, exatamente. Ela nos disse que estão em fase final da regularização da prestação de contas, que estava pendente desde 2019, para poder liberar os editais para aplicação desses recursos. E eu percebo, por exemplo, então, acredito eu que seja importantíssimo, se a própria Secretaria da Segurança Pública verificar a possibilidade, por mais estranho que possa parecer, mesmo tendo um orçamento, secretarias podem, inclusive, buscar, nas chamadas emendas impositivas dos senhores deputados, verbas para aplicar, mesmo tendo orçamento. O dinheiro vem todo ele do mesmo lugar, sabemos nós, que é o dinheiro arrecadado dos pagadores de impostos. Por outro lado, em Florianópolis, eu não encontrei CEPRED. Eu encontrei um Centro de Atenção e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, CIAPREV, Ação PAEF Idoso. Eu vou até pedir ao Genero que a gente dê uma verificada mais a fundo de como é o atendimento desse centro e, quem sabe, possamos contribuir
mais formalmente com a ação que eu percebo, por mais que se tenha boa vontade, por mais que se tenha sensibilidade, esse é o vosso caso, o caso, acredito eu, de todos que trabalham nessas delegacias, mas me parece que ainda faltam mecanismos para uma ação efetiva, repito, por mais que se tenha boa vontade e se queira fazer o trabalho da melhor forma possível. Então, eu agradeço muito também a sua vinda aqui e parabenizo pelo trabalho dentro das suas condições, efetivamente. Obrigada. Inclusive, me permita, presidente, ouvindo o deputado Mário, as emendas impositivas, senhores deputados, nós não podemos encaminhar, por exemplo, um asilo. Hoje se tem a liberdade para mandar para uma PAI. Mas o asilo, eu tenho um asilo lá específico lá em Curitibanos que cobra para cuidar de idosos, e parte paga, parte a sociedade faz fazendo festas, campanhas. Na gestão anterior, eu encaminhei uma emenda de R$100 mil e eu tive que encaminhar para a prefeitura e a prefeitura repassar o asilo. Então, que a comissão também veja essa possibilidade de tornar-nos... primeiro, precisa um estatuto, a questão a legalidade. A lei da emenda mesmo. Para que a gente possa encaminhar a emenda direto para o asilo. Tem um asilo extraordinário aqui em Tijucas, que cuida de muitos idosos ali. Eu visito ali constantemente, bem como de Curitibanos também, que é onde que eu moro. Com certeza. Então, quero agradecer, doutora, a presença da senhora e queria deixar as considerações finais para a senhora falar, dar aí o número, como a pessoa deve fazer no caso de violência, enfim, como ela deve agir. E agradecer e contar com a sua presença no dia 23 de novembro, às 16 horas, aqui no Antonieta de Barros, onde nós vamos ter mais tempo para poder debater e vamos ter um público grande aqui, onde vamos também instruir sobre o imposto de renda que a pessoa pode fazer. Nós estamos também tratando disso, né, junto com os contadores do Estado de Santa Catarina, na hora deles fazerem o imposto de renda, né, os contadores é que fazem, orientar a pessoa que tem essa possibilidade dela também destinar para o Fundo do Idoso. Então, agradeço a senhora, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, né? O nome Esté já vem lá de uma personagem que fez a diferença em Israel, isso, e que a senhora continue fazendo aí a diferença, ajudando as mulheres, as crianças e adolescentes e também os idosos de Santa Catarina. Eu já poderia estar aposentada, mas resolvi terminar minha carreira onde eu comecei, né? E eu acho que ali é um desafio muito grande para mim. Olha, não existe. Acho que é o melhor lugar para se trabalhar. E eu acho que ali eu percorro todas as minhas escadinhas para o céu, né? Mas realmente pode contar comigo. O trabalho ali é árduo, mas compensa, né? Como eu já falei. E eu peço apoio por quê? Porque não adianta eu estar lá e ficar feliz e não poder ajudar mais do que eu posso ajudar por falta de condições, né? Eu tenho certeza que aqui em Florianópolis tem muitos lares que têm problemas, né? Só que não adianta eu bater lá, chegar num lar desse, com a vigilância ou com o bombeiro, a gente fechar e ter 20 idosos para ser removidos. Onde é que eu vou colocar, né? Então, assim, realmente eu acho que, peço de coração, né, que os nobres deputados olhem com carinho essa causa, que realmente, vocês sabem que o Brasil é um país que tem muito idosos e a gente não pode, é que eu digo às vezes para minhas filhas, eu tenho até medo, né? Porque, poxa, a gente deixou tanta coisa bonita, uma vida tão boa e daqui a pouco terminar a vida assim, sendo jogado ao relento, né? Então, realmente peço que vocês olhem com carinho, né? Porque realmente é muito sério. E conte comigo lá na Sexta DPI. Muito obrigada pelo convite e estarei sempre junto de vocês. Muito obrigado. Alguém que deseja falar mais alguma coisa? Não? Colocação, né? Vai ficar cada dia que passa com um número maior de idosos, não? Verdade. Afinal, Santa Catarina estamos envelhecendo. É verdade. Todos. Sumido. E a juventude está diminuindo. Obrigado, deputado Berlando. Obrigado, vice-presidente Mário Mota. Obrigado, o deputado Oscar, deputado Neuri Sareta. Obrigado, doutora Esté. Não havendo mais assuntos a tratar, declaro encerrada a presente reunião.